Eu acho que não chega a 10. Na reunião da Câmara de Educação, no Conselho de Educação, no dia 21 de março, né, nós estivemos lá para assistir à votação do nosso processo, né, do processo em que os alunos do SESAS reivindicam a manutenção do sistema, né, de organização do tempo e espaço escolar que nós vimos desenvolvido no SESAS desde 2000. Né? E lá, a conselheira que havia pedido vistas ao processo, ela desqualificou totalmente a proposta, chamando a nossa proposta de fracassada. Né? Ela levou uns dados do censo escolar que contém matrícula final, com número de concluintes, os que permaneceram no processo e o número de abandono. Então, os dados lidos assim, né, dados absolutos, né, lidos brutamente, vamos dizer assim, eles não espelham a realidade. Né? É perverso trabalhar com dado absoluto. E o que nos indigna, não é que o próprio representante da instância pública, não é, lê dado absoluto. No sistema semipresencial em que nós trabalhávamos, né, o aluno que quisesse frequentar, ele estava lá com o professor em sala de aula, aguardando por ele, não é, para lhe dar as explicações necessárias. Agora, aquele que não pudesse assistir aula, a esse, não é, havia a flexibilização do horário. Tem aluno que viaja a trabalho, ele perde porque viajou? Não é? Tem aluno que tem filho, o filho fica doente, ele perde 2 semanas de aula, está reprovado? Isso é justo? Me parece que em novembro, o levantamento feito em novembro de 2005, se não me engano, 7.800 alunos matriculados. Agora, o levantamento feito na semana passada, da deputada Érica Cocai, 5.600 alunos matriculados. Então, existe uma diferença de aproximadamente 2.500 alunos entre o número de matrículas no final de 2005 e o número de matrículas agora no primeiro bimestre de 2006. Me parece que esses últimos dias, 70 transferências, né, já foram solicitadas à escola em função desses problemas que todos citaram aqui. Então, eu acho que a gente precisa avaliar o que tem por trás disso. Esses 2.500 alunos que deixaram de se matricular, né, do final do ano passado para cá, foram para onde? O caso do número de reprovação, né, que eles dizem que são altos. Né? Os dados foram manipulados, como a professora Márcia acabou de mostrar. E aqui eu estou aqui nas minhas mãos, com o ofício da escola assinado pela diretora da escola, né, onde mostra que a nossa proposta triplicou o número de alunos aprovados. A Secretaria de Educação, no dia que eu, Aguinaldo e Luan fomos lá, eles mostraram a LDB para a gente. Olha aqui, a gente só está cumprindo a LDB, está aqui, aí mostrou ela para a gente. Eu, como sou, até o momento era leigo, né, eu vamos dizer que acreditei, mas com o pé atrás. Então, eu fui atrás, né? E descobri que, de acordo com o Ministério da Educação, não existe uma política unificada para o ensino supletivo de jovens e adultos. Os estados e municípios têm total autonomia para definir a forma de atendimento. Né? Então, eu acho que é uma tremenda falta de vergonha na cara falar uma coisa dessas para pessoas leigas, entende? Quem esse povo está pensando que vai enganar? Se a escola fosse efetivamente democrática, não estaríamos aqui precisando fazer uso desse espaço para discutir uma coisa tão simples, tão racionalmente, né? Não precisa nem gastar muita energia para imaginar que uma escola tem que ter uma proposta adequada ao seu público.
São 65 milhões de brasileiros que não têm o ensino fundamental. É, portanto, nesse nosso país, quase 1/3 da população. E aí se entende melhor a política do governo federal, que é a introdução do termo diversidade. Um pescador leva, às vezes, 4 meses sem ir ao mar. E ele aí estuda nesses 4 meses. Um trabalhador rural, na época da colheita, ele não pode estar na escola. Então, cada realidade dos 65 milhões de brasileiros tem que ser contemplada. Eu, o Agnaldo e o Teófilo, nós fomos em direção à Secretaria de Educação, certo? E lá a gente discutimos o porquê dessa lei, o porquê desse sistema implantado. Aí, como a subsecretária, a Eliana, viu que a gente estávamos muito revoltados e estávamos à frente do movimento no SESAS, ela ofereceu professores disponíveis a eu, o Agnaldo e o Teófilo, para que nós pudéssemos terminar o 3º segmento e o 2º segmento mais rápido. E a gente, revoltado, perguntando para elas, por que que só para nós 3? Por que para os 9 mil alunos que se encontram matriculados no SESI? Entendeu? Quando chegamos a 2013, nós começamos a ser ameaçados, né? 2013, no final do ano, a gente sabia que em 2004 aquela proposta não ia mais valer, ia ser outra coisa. Bom, esse ano, quando nós chegamos, né, já estava implantada a proposta, então era a gente, né, começar a fazer como se fosse regular, tal, em 6 meses. E uma coisa interessante, né, que eu vi é que agora os alunos, a clientela não é mais a mesma. É comum eu ver gente de 17 anos, né? Outro dia até de 16. Os adultos, eles foram excluídos da escola, né? Isso é uma exclusão. Eu estou dando aula, eu acho que umas 2 ou 3 turmas. Em uma das turmas à tarde, eu dou aula para um aluno, né? Que estímulo que eu tenho para dar aula para um aluno, sendo que as minhas salas anteriormente estavam sempre cheias. Nós, alunos do SESAS, não somos contra a presença, mas a presença nos atrapalha demais. Hoje, como a professora falou ali, eu estou, desde 2004 no SESAS, estou estranhando. Eu estou pensando que é a escola da minha filha de 16 anos, porque eu estou todo dia passando pela minha sala ou pelos corredores com um aluno de 15, 16, 17 anos. Eu estou pensando que agora a escola não é mais de jovens e adultos, né, e sim de adolescentes e pré-adolescentes, né? E eles têm essa facilidade de cumprir a presença, porque ele tem a mãe para fazer as coisas lá na casa. Ele vai chegar e vai encontrar tudo fácil, já arrumadinho. Então, deputado, em primeira mão, eu vou ser breve, mas eu peço encarecidamente que essa audiência pública ela faça juro aos alunos aqui presentes e os que não puderam vir por motivo de trabalho, por séries de motivos, que tem alunos que não podem vir. A maioria aqui são da tarde, né? E eu gostaria que essa audiência ela fizesse juros a essa questão da presença, dos 6 meses, e que os alunos aqui presentes vieram nessa confiança que a mesa vai atender ao nosso pedido. Eu não sei de que forma, mas foi implantado em fase experimental. Então está fácil as coisas, porque quando é uma fase experimental, não tem nada oficial. Hoje, nós damos, eu que sou de língua portuguesa e de inglês, eu dou uma aula para ele só uma vez por semana. Então, quando eu chego na outra semana que eu vou trabalhar esse conteúdo, ele já se perdeu. E eu tenho que repetir. Além disso, a evasão, como está sendo recorrente no processo, todo dia chega aluno novo, todo dia a gente tem que repetir. Então, é como se a gente estivesse andando numa esteira de academia, a gente nunca sai do lugar.
Eu fico muito feliz, Érica, que essa é a segunda audiência pública que a gente tem aqui para discutir a educação de jovens e adultos. Da mesma forma que eu fico muito feliz, eu fico extremamente envergonhado quando eu não vejo ninguém aqui, nem na primeira, nem na segunda audiência da Secretaria de Educação. Qualquer projeto político-pedagógico que existe dentro das escolas da rede pública, seja no SESI, seja no Centro Educacional 11 do Penorte, que eu dou aula, em qualquer escola, você é professor da rede pública, a Secretaria de Educação trata de destruir qualquer projeto político-pedagógico. Cada um de nós aqui que é professor da rede pública sabe disso. A gente não pode ficar à deriva de um conselho de educação que pode, a qualquer momento, decidir os rumos da educação sem que o professor tenha voz, sem que o aluno tenha voz, sem que os membros da sociedade, de modo geral, tenham voz. Merece uma apreciação da Câmara Legislativa para que estabeleça uma lei, que se crie uma lei estabelecendo os critérios de composição do Conselho de Educação do Distrito Federal. Eu gostaria apenas de esclarecer que já existe uma emenda à lei orgânica da bancada do Partido dos Trabalhadores para a mudança do Conselho. Entretanto, nós precisamos de um quórum qualificado para aprová-la. Portanto, nós precisamos de 13 votos para 16 votos para aprová-la. Essa é a dificuldade nossa, porque o Poder Legislativo, infelizmente, não caminha de acordo com a nossa vontade e as necessidades da população do Distrito Federal. E o Ministério da Educação não pode intervir nessa questão específica, como não pode intervir, inclusive, na ausência de eleição direta para diretor, porque, em princípio, há o pacto federativo. Esse pacto federativo não possibilita que o Ministério da Educação possa intervir. Destruir a escola pública de EJA, meus companheiros, aqui no Distrito Federal, é aumentar cada vez mais a escola de certificação. Cada um de nós aqui andando em qualquer via do Distrito Federal, você vê inúmeros outdoors que estão lá mostrando certificação, escola de certificação em 3 meses. Na hora que eu estou passando pelo outdoor, meu filho falou assim: papai, para. Aí eu parei o carro. Quando eu parei o carro, ele falou: eu quero ir para aquela escola. Eu falei: que escola? Vai aquela escola aí que faz 2º grau em 3 meses. Por que eu vou perder tanto tempo lá na minha? O que aconteceu, não só com o César, mas com as demais escolas públicas que ofereciam educação de jovens e adultos aqui no plano piloto nos últimos 2, 3 anos? Eles fecharam as escolas. O que está por trás disso? O que se vê por trás desse tipo de manobra não é outra coisa senão privatizar a escola pública. E aí precisa que a gente entenda que ninguém privatiza a escola pública vendendo o prédio. Como é que se privatiza, então? Garantindo o fracasso da escola pública. Impedindo que o aluno, como vocês todos aqui, frequentem a escola. Para quê? Para que, ao mesmo tempo que o aluno, como o Aguinaldo, seja obrigado a estar, cumprir 75% das aulas como presença, ele, por acaso, tenha facilidade em ir lá para a escola particular. Esse mesmo Conselho de Educação, que exige a presença dos alunos na rede pública, ele aprova propostas de escolas, não digo todas, mas de escolas de ponta de rua, onde você pode ser certificado em 2, 3 meses. Ou seja, é transferir o aluno da escola pública para a escola particular e encher os bolsos de muitos mal intencionados que existem hoje na rede particular de ensino.
eu quero dizer que o César foi feito um colégio modelo para todo o Brasil. E por que os colégios particulares abraçou esse modelo? Que você sabe que agora eles estão querendo tirar esse modelo, esse projeto do César. Eu fico muito triste com essa decisão da Secretaria de Educação. E é só isso que eu tenho a dizer.